A paz do Senhor para todos. Eu louvo a Deus mais uma oportunidade de poder voltar a comunicar com cada um de vocês e dessa feita para estar apresentando mais uma das nossas lições aí da CPAD, aí desse terceiro trimestre, a lição aí de número 5, que tem como título O Lamento de Jó. Uma lição também muito importante. Nós temos trabalhado lições em torno do livro de Jó. Na semana passada nós vimos aí uma lição maravilhosa, que foi exatamente o drama de Jó, momento no qual ele perde todos os seus bens, ele perde toda a sua riqueza material, perde também os seus filhos. E também nós vimos aí que diante daquela situação de muitas perdas materiais, Jó também ele perde a sua saúde. Naquela segunda etapa da prova, ele perde tudo e ele vai para o pó e para a cinza. Ali ele é atingido daquela enfermidade de úlceras malignas, podemos dizer assim, da planta dos pés ao alto da cabeça. E os seus amigos, 3 amigos, vêm consolá-lo e não consegue emitir nenhuma palavra durante 7 dias, fica sentado ao lado de Jó, tão grande era o seu sofrimento. E aí durante aquele período Jó ali também sem dizer uma palavra, e após 7 dias então Jó abre a sua boca e começa então a lamentar. É importante observarmos que toda a provação, a tentação de Jó era com a finalidade, por parte de Satanás, a finalidade era que Jó abrisse a sua boca e blasfemasse de Deus e afastasse-se de Deus. E aí diante podemos criar essa imagem aí mental de Jó durante ali 7 dias sem dar nenhuma palavra, em meio a um grande sofrimento, e a expectativa de Satanás, quais seriam as primeiras palavras de Jó. E então agora, depois de 7 dias, finalmente Jó abre a sua boca. E quando ele abre, Satanás espera, é claro, que ele viesse a blasfemar de Deus, mas Jó ele não atribui a Deus culpa alguma, mas também ele tem uma atitude que é exatamente de lamentar-se, de amaldiçoar o dia do seu nascimento, e alguns questionamentos ele faz, e a lição tem como objetivo aqui apresentar 3 blocos de questionamentos de Jó, 3 perguntas centrais que Jó faz, que reflete o seu lamento diante da situação na qual ele agora se encontrava. Então esse é o título da lição, o Lamento de Jó. O textuário da lição, Jó 3:24, ele aparece aí na leitura bíblica em classe, só vou estar lendo aqui, não vou estar comentando, pois vou comentá-lo mais à frente. Nos diz assim o texto áureo: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. São palavras de Jó. A verdade prática nos apresenta: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. De fato, o sofrimento leva o homem a angustiar-se, leva o homem a vivenciar momentos que ele nunca experimentou, e o sofrimento, cada um ele vai reagir de forma diferente diante do sofrimento, diante dessa situação de extrema angústia, como foi aqui o caso de Jó. Mas eu quero, antes de adentrarmos na temática em si, que é o lamento de Jó, deixar bem claro para aqueles que nos acompanham, que diante da figura que nós temos visto de Jó até então, nas lições passadas, um homem que recebeu o testemunho do próprio Deus por ser fiel, temente a Deus, desviar-se do mal, um homem, podemos dizer assim, extremamente espiritual. E alguns podem até se escandalizarem diante da reação de Jó, quando está aí experimentando esse sofrimento na sua própria carne. Alguns podem questionar, mas não era um homem de Deus, um homem fiel, temente a Deus? E por que agora ele começa a lamentar, e ele começa agora a amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento? Então eu quero deixar bem claro, adiantar que o fato de Jó
ter lamentado, ter se comportado como ele se comportou, apesar de não ter, vamos dizer assim, blasfemado de Deus, isso mostra que Jó, ele era um homem também extremamente humano. Então, ser extremamente espiritual na relação com Deus, a agir na dependência de Deus, a ter experiências profundas com Deus, isso não nos deixa desumanizados, não nos torna desumanos. Há uma ideia, uma falsa ideia que paira na cabeça das pessoas e, infelizmente, às vezes a religião institucionalizada, ela acaba alimentando isso, que as pessoas que são espirituais, elas são apenas espirituais e são espirituais o tempo todo, e eu não consigo conviver com essa ideia. Na minha experiência que eu tenho com Deus, eu cheguei a uma conclusão, e quando eu tenho oportunidade, eu passo a minha experiência, a minha forma de pensar, que ninguém é espiritual o tempo todo. Nós também somos humanos, nós também somos carnais, nós também somos extremamente humanos. Então o fato de Jó ele ter se lamentado, ele ter amaldiçoado o dia do seu nascimento, isso não torna Jó menos espiritual do que ele era antes, mas revela exatamente o seu lado, a sua humanidade. Então Jó, eu apresento Jó aqui, a leitura que eu faço de Jó, como um homem extremamente espiritual na sua relação com Deus, mas também um homem extremamente humano. E a lição de hoje ela tem como objetivo exatamente mostrar a humanidade de Jó. Jó, diante daquele sofrimento, ele agiu da forma como ele agiu. Ele não é o único que agiu assim na Bíblia. Há outros servos de Deus, profetas, homens, grandes homens de Deus na Bíblia que agiram à semelhança de Jó. E na história da humanidade, na história do cristianismo e do cristão, tanto do passado quanto da atualidade, muitos agem e agirão da maneira como Jó agiu diante do sofrimento, de querer não ter nascido, de amaldiçoar o dia do seu nascimento, de desejar não ter vindo à luz. Então, eu quero fazer essa observação para que nós não tenhamos uma leitura diferente de Jó, não entremos pelo caminho de espiritualizar Jó de maneira tamanha a ponto de esquecer que ele é humano. Então Jó ele era um homem espiritual, mas ele também era um homem humano. Então eu defino da seguinte forma: Jó é um homem extremamente espiritual, mas também extremamente humano. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a humanidade de Jó. Na verdade, a partir do capítulo 3 do livro de Jó, aí nós temos no capítulo 1 e 2 mostrando Jó um homem extremamente espiritual. E a partir do capítulo 3 até quase o final do livro de Jó, lá para o capítulo 40 e diante, nós temos um Jó extremamente humano. Até que ele, de fato, ele consegue perceber uma luz no fim do túnel. O próprio Deus se revela no sofrimento a Jó, mesmo se ele entender nada, quando ele é chamado a poder arguir, conversar, debater com Deus, ele vai entender a experiência que ele havia passado e ele vai ter mais claro a sua intimidade com Deus, e ele sai de uma luta que no início ele se mostra extremamente espiritual. Durante toda essa luta que vai quase todo a boa parte do seu livro, ele vai se mostrar extremamente humano, mas no final da sua luta, mesmo mostrando-se extremamente humano, Jó ele se revela ainda mais espiritual do que ele era no início, no caso do livro, no início da sua história até então, no caso nos apresentado no livro. Bem, então vamos para a leitura bíblica em classe. Jó capítulo 3, verso 1 a 26, esse de fato o texto da leitura em classe, e a lição vai fazer isso, vai estar dividida aí. A lição são 3 tópicos, são 3 blocos, e cada um desses blocos vai trabalhar com um lamento, com um questionamento de Jó.
Então a lição trabalha aí no capítulo 3, do verso 1 até o verso 26, e ela vai dividir da seguinte forma. Do versículo 1 até o verso de número 10, nós temos a primeira pergunta, o primeiro questionamento de Jó, que é exatamente por que nasci. É o primeiro lamento de Jó. Do versículo 11 até o verso de número 19, nós temos o segundo questionamento de Jó. Por que não nasci morto? E o terceiro questionamento, que vai do versículo de número 20 até o verso de número 26, que é o terceiro questionamento. Por que continuo vivo? Então esses são os três grandes questionamentos de Jó, não que sejam apenas esses, mas esses assim, encabeçam os demais questionamentos. É exatamente essas três perguntas. A primeira, por que nasci? Qual o propósito do meu nascimento? Jó então pergunta, já que ele estava agora em meio a tanto sofrimento. Eu nasci para isso? É como se Jó estivesse perguntando. Então, por que nasci? A outra pergunta, por que não nasci morto? Já que eu nasci, por que quando minha mãe me pariu, por que eu não fui um nascituro? Por que eu já não nasci morto? E o outro questionamento é por que eu continuo vivo? Por que eu não morro? Diante de tanto sofrimento, por que Deus não me mate? Vamos dizer assim, por que eu não morro? Então são os três grandes questionamentos do livro de Jó. Bem, trabalhando os versos, os 10 primeiros versos, que contempla esse primeiro questionamento, por que nasci, nós temos o seguinte. Depois desses 7 dias assentado, quando os seus amigos estavam ali ao seu lado, e Jó em meio àquele sofrimento, depois disto abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que seguisse foi concebido um homem. Que é exatamente o questionamento do porquê ele havia nascido. Então ele amaldiçoa, desejando e dizendo que aquele dia em que ele nasceu e a noite em que se disse que foi concebido, que aquela noite perecesse, deixasse de existir. Aí o verso 4, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte habitem sobre ele. E a sombra da morte, e habitem sobre ele nuvens. Negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquele dia e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e a suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, e que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas no seu crepúsculo, que espere a luz e não venha as pestanas dos olhos da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Então Jó aqui está dizendo que por que ele está questionando nessa sua reflexão e amaldiçoando este dia, ele está exatamente questionando por que ele nasceu. Então esse é o primeiro grande questionamento, que ele vai exatamente amaldiçoar esse dia, e ele fecha dizendo, por que não se fechou as portas do ventre? Por que eu nasci? Aí no verso 10, por que não fechou a porta do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? Ou seja, se ele não tivesse nascido, ele não estaria experimentando a canseira, o sofrimento que ele está experimentando, vivenciando agora. Então esse é o primeiro grupo de versículos que exatamente retrata esse questionamento de Jó, por que ele havia nascido. Aí do verso 11 até o verso de número 19, vai exatamente refletir o porquê ele não nasceu morto. Então, o que nós temos aí no verso de número 11? Porque não morri eu desde amados, que não morri no ventre. Lá no ventre, por que eu não morri? E saindo do ventre não expirei.
Aqui é interessante que Jó ele não está advogando, ele não está defendendo um aborto. Ele está colocando a questão de por que já lá no ventre ele não nasceu morto, nascer morto. Ou porque assim que a mãe dele, no caso, teve, por que ele não morreu? Ele não está advogando aqui um aborto. Porque não morreu desde o ventre lá da minha mãe, ou saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, aqui os joelhos receberem, fala exatamente desse contexto das parteiras que se ajoelhavam, e para poder, no caso, ajudar a mãe a parir a criança, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse. Aqui os peitos fala da mãe, as parteiras ali ajoelhadas, ajudando no parto, e a mãe que eu amamentava. Ele vai e questiona, por que me receberam os joelhos? E por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Ou seja, se eu tivesse nascido morto, eu estaria em repouso, eu estaria descansando e não teria nenhum sofrimento para mim. Então ele desejou que ele, já que ele tinha que nascer, que ele nascesse, porém que ele nascesse morto, morresse no ventre, ou assim que ele nascesse, ele tivesse morrido. Portanto, ele está questionando por que ele não ter nascido morto. Qual era o propósito dele ter nascido vivo para estar enfrentando o que ele enfrentava. Verso 14. Como os reis, caso ele nascesse morto, ele vai dizer, como os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram casas, aí no caso pirâmides, lugares para eles serem colocados, edificaram casa nos lugares assolados, ou os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como no caso o aborto oculto, não existiria, ou como um aborto oculto, a ideia do aborto oculto é ele ter morrido já no ventre, que enchia, ou como um aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Aí no caso, a ideia de ter morrido no ventre, de nunca ter visto a luz, a ideia de ter morrido, no caso, antes da concepção, ele coloca aqui que como os reis e conselheiros da terra que para si edificaram casas nos lugares assolados, ou os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, e mostrando que tantos reis, tantos príncipes, entendeu? Como morre qualquer um, ele também morreria, entendeu? Mostrando que todo homem morre. A ideia é essa aqui, é que todos igualmente morrem. E por que ele teve que nascer? Porque não morreu já desde do nascimento. Aí ele coloca aqui, ali os maus cessam de perturbar. Ali aonde? Na morte, no descanso. Então ali os maus cessam de perturbar. Então aqueles que são maus, eles não vão mais perturbar. No caso, não vai mais praticar maldade. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali não há cansaço na morte. Ali os presos juntamente repousam, seja aqueles, e não ouvem a voz do exator, seja os presos, não ouvem mais a voz daqueles que os oprimem, que os castiga. A ideia aqui de um contexto de um preso castigado. Ali está o pequeno e o grande, ou seja, os reis, os nobres, os príncipes, ali na morte todos estão ali. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre do seu senhor. Então na morte todos ficam livres. Então ele está refletindo que se ele nascesse morto, ele estaria livre, é claro, de todo aquele sofrimento. E aí o último grupo de versículo, que está no verso 20 ao 26, vai exatamente conter o outro questionamento, por que continuo vivo. Aí o verso 20 diz o seguinte, por que se dá luz ao miserável? Porque luz aqui é a ideia da vida, também fala a ideia da sabedoria. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Por que dá luz? Por que dá vida aquele que vai viver na miséria? Porque qual o sentido de viver como eu estou vivendo na miséria? Ele questiona. Que esperança que esperam a morte? Voltando ao verso 20. Porque se dá luz ao miserável
e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Ou seja, os que estão amargurados, aqueles que sofrem meio um grande sofrimento, como é o meu caso, eu gostaria de morrer, porém a morte não vem. Uma outra ideia aqui interessante é que Jó, ele não, no caso, ele não lança mão do suicídio, ele deseja morrer, mas ele tem a consciência que é Deus quem dá vida e é Deus que, no caso, pode tirar ele. Tanto é que ele testemunha que receberia de Deus apenas o bem e não o mal. É essa consciência de que Deus dá e de que Deus tira a vida. Então ele está exatamente dizendo isso, olha. Porque se dá luz ao miserável, vida ao amargurado de ânimo, que espera a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Ou seja, o amargurado, na minha situação, eu procuro a morte como alguém procura um tesouro, porém a morte não vem. Ou seja, eu desejo morrer, porém a morte não vem, porém Deus não me tira a vida. Que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Ou seja, por que ele está questionando? Por que dá luz? Por que dá vida? Por que dá, no caso, o ar para respirar? Aqueles que saltam, que achando a sepultura iriam exultar, iriam se alegrar se morresse. Por que dá vida a essas pessoas? Verso 23. Porque se dá luz ao homem, aqui luz já tem um contexto também, não só da vida, mas também de sabedoria, de entendimento, quando ele diz: porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, ou seja, que não tem conhecimento daquilo que vai acontecer, daquilo que está acontecendo, ou do que lhe acontecerá no percurso da sua vida. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, ou seja, que não tem entendimento, e a quem Deus o encobriu, no caso, por que ele está passando, ou o que ele há de passar na sua jornada. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, ou seja, o sofrimento vem antes do meu pão, do meu alimento, de saciar a minha fome, vem o meu sofrimento. E os meus gemidos derramam como água, ou seja, eu sofro tanto que é como uma fonte o meu sofrimento. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. O quê? A doença, aquela situação de miséria. O que ele mais temia é estar no estado em que ele estava. E era exatamente o que havia lhe acontecido. O que ele mais temia havia acontecido e ele estava então naquele estado. E aí o verso 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Isso aqui é muito interessante. A ideia aqui de nunca estive descansado, nem sosseguei, fala exatamente que Jó era um homem aplicado ao trabalho, a lutar, para poder não passar dificuldade, para poder manter o seu sustento, e ele tinha uma vida próspera, e aquilo ali era fruto do seu trabalho, ele não descansava, ele lutava, ele correu atrás. Porém, ele vai agora e questiona: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, ou seja, batalhei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, eu lutei tanto para não acontecer, para não passar pelo que eu estou passando, mas hoje estou na miséria, não tenho bens, perdi meus filhos e perdi a minha saúde. Ou seja, eu lutei tanto, mas hoje o mal que eu temia que viesse me acontecer, o que eu mais temia, que mais receava, isso aconteceu. E agora exatamente estou em profunda perturbação. Então esse era o lamento de Jó, um lamento extremamente humano, e a Bíblia aqui eu acho interessante, a riqueza da Bíblia é que a Bíblia não esconde a humanidade do ser humano, e aqui está expressa de uma maneira muito clara nesse texto que nós podemos aqui acompanhar. Bem, então indo para a lição, aí nós vamos então para o comentário da lição. Temos aí então a introdução da lição que nos apresenta o seguinte: na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo,
mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, que foi o que nós vimos na lição passada, ele, Jó, rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da sua alma. Era a alma de Jó aqui chorando. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento, que é as 3 perguntas que nós vimos anteriormente. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Eram esses questionamentos. Nessa lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria também ser a causa da sua morte. Pois se dele vinha o bem, também dele deveria vir o mal. Era o que Jó pensava em relação a Deus. E aí o primeiro tópico da lição primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Aquilo que nós vimos do verso 1 ao 10. Vamos ver o que a lição aqui nos apresenta. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Aí, de uma forma poética, ele lança a mão da ideia aí, como nós já vimos aí do verso 1 ao verso 10, que aquele dia ele viesse a perecer, que as trevas tomassem conta daquele dia, que a luz não existisse. De uma forma poética, Jó então está expressando aqui o seu sofrimento. Então, nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorreu com a alma do salmista, no Salmo 130, da mesma forma com o profeta Jeremias, que expôs os seus sentimentos diante de seus conflitos. Então, nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Isso aqui eu achei interessante porque o comentarista aqui foi feliz em mostrar que a atitude de Jó, a atitude semelhante, melhor dizendo, foi tomada por outros servos de Deus. Por exemplo, aqui no Salmo de número 130, o salmista ele expressa da seguinte forma: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos às minhas súplicas. Então, aqui das profundezas fala exatamente do profundo da sua alma. No outro sentido aqui, o salmista, quando ele fala esse lamento, falando ter clamado das profundezas, aqui também dentro de um contexto, as profundezas também fala sobre esse ambiente profundo, até mesmo de morte. Então aqui o salmista está dizendo, das profundezas clamam a ti, Senhor. Ou seja, do mais profundo do sofrimento, o salmista clamava ao Senhor. Também em Jeremias, no capítulo 20 do livro de Jeremias, no versículo de número 14 a 18, temos aqui um lamento de Jeremias diante da reação, por ele ter, no caso, sido rejeitado, perseguido pela mensagem que ele pregava. E aí do verso 14 a 18 do capítulo 20 de Jeremias, tem algo fantástico que revela a humanidade de Jeremias. Capítulo 20, verso 14 ao 18, nos diz o seguinte: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-se com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me... porque, aí ele, verso 17, porque não me matou Deus no ventre materno. Mesma coisa do sofrimento de Jó. Porque minha mãe não foi minha sepultura. Ou seja, porque eu não morri no ventre da minha mãe. Ou não permaneceu grávida perpetuamente. Ou seja, que eu ficasse no ventre e nunca viesse à luz. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza.
e para que se consumam de vergonha os meus dias. Era o lamento de Jeremias. Então nós temos aqui exatamente, que eu acho interessante, que a Bíblia ela não esconde a humanidade do seu servo. Então o que Jó estava falando aqui, o comportamento de Jó não era nada novo debaixo do céu. Ele estava exatamente fazendo, também não era algo único. Que Jó fez, muitos servos de Deus fizeram no futuro, como aqui nós temos retratado aqui, Jeremias, os salmistas e outros indivíduos fizeram, exatamente mostrando a sua humanidade diante do sofrimento. Então isso aqui é muito interessante. Então nesse sentido o patriarca ele não estava sozinho em lamentar diante da dor. Então porque nasci era o questionamento. Que em lugar de memória viesse o esquecimento. Era o desejo de Jó diante desse questionamento, porque nasci. Que no lugar da memória, da lembrança, viesse o esquecimento daquele dia do seu nascimento. É o tópico 2. Que em lugar de memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra, esperava. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, no caso dele, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Devido à sua decepção, ele desejou que aquele dia não existisse e amaldiçoou uma vez que ele havia nascido. Para o homem de Uza, no caso Jó, esse dia teria de ser apagado da memória, não deveria existir. Não é assim que muitas das vezes nos sentimos, um dia em que tudo foi mal e temos o desejo que nunca mais fosse lembrado daquele dia do sofrimento? Às vezes nós desejamos que determinados dias da nossa vida, da nossa existência, que eles não existissem. Jó aqui ele radicalizou. Ele queria que o dia do seu nascimento não existisse, porque se não existisse aquele dia, ele não teria nascido, que é o seu questionamento. Por que nasci? E o subtópico 3. Que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião, anunciando aquele dia do nascimento dele, e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem, a ideia de não existir mesmo aquele dia. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem veio o caos, que é o que ele está passando. Desse raciocínio, Jó já menciona a imagem do Leviatã, desse monstro. Jó, nesse contexto, ele retoma a imagem do Leviatã, esse famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso em que estava vivendo. Sim, ele remete ao Leviatã, esse monstro que simbolizava o caos tenebroso, para retratar que aquele momento era como o Leviatã, era como um monstro, o momento a sua experiência. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Era o que Jó pensava. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Então nós temos aí no Novo Testamento o Senhor nos mostrando, Deus nos tratando aí com ternura, mostrando que aos pés da cruz é o melhor lugar para nós derramarmos a nossa alma, derramarmos o nosso lamento diante do Senhor, para que Deus ele possa nos confortar e estar conosco na angústia. Que aí João 11, verso 32 e 33, João 11, 32, 33 diz o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se
com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, o Novo Testamento mostra que o lugar do lamento, do sofrimento, é exatamente o consolo aos pés de Cristo. Bem, aí o segundo tópico nos apresenta o segundo questionamento de Jó, o segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Já que tinha que nascer, que eu nascesse morto. Primeiro tópico, por que ele almejava ter nascido morto? Descansando em paz, porque ele descansaria em paz. Que é o primeiro tópico, descansando, primeiro subtópico, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para então agora reclamar. Não está amaldiçoando mais o dia, mas está reclamando sobre o porquê do seu nascimento. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Ou seja, era melhor ter nascido morto do que estar passando pelo que ele passava. E, irmãos e amigos, isso é uma tendência do ser humano. Às vezes nós tivemos toda uma vida boa, uma vida com Deus, inclusive, principalmente, uma vida de prazeres, de bênção, mas às vezes um dia de sofrimento faz com que a gente esqueça e até amaldiçoa toda a nossa vida. Era o que Jó teve uma vida boa diante de Deus, com luta, mas era um homem próspero, abençoado, um homem temente a Deus, que experimentava a comunhão com Deus. Mas no meio do sofrimento, ele mostrou-se extremamente humano e reclamou, amaldiçoou como um todo humano faz normalmente. Bem, então Jó reclama por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o sofrimento. Se tivesse nascido morto, ele estava descansado, estava em paz diante de todo o sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos, melhor dizendo, nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Ele poderia ter nascido morto, era uma possibilidade. O subtópico 2, livre de tribulações. Também, se ele, no caso, não tivesse nascido, ou se ele nascesse morto, ele estaria em paz e estaria também livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. E sabemos, tem um filósofo que afirma que nós somos condenados a existir, o fardo da existência. Na verdade, existir é um desafio. Existir traz consigo as benesses e também os sofrimentos. E Jó, ele tinha que conviver também com o sofrimento e não apenas com o bem. Então a ideia aqui de Jó não querer existir é exatamente porque existir em si já é uma responsabilidade muito grande. E muitos, por exemplo, não conseguem conviver com a existência e tiram a sua própria vida. Não foi o caso aqui de Jó. Mas é necessário que nós entendamos que a existência é um bem que Deus nos deu e devemos vivê-la, encará-la com tudo aquilo que ela nos oferece. Então, ele continua com o argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, se não existisse, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, ou seja, alguém que nascesse morto, porque aí ele não estaria experimentando nada disso, aí o natimorto. Um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. Quando ele fala do aborto oculto, do aborto não aqui no sentido de alguém que pratica, vamos dizer assim, provoca o aborto, mas aquilo é o aborto espontâneo no aspecto aqui oculto, de que o feto ele já nasce morto no ventre. Ele é morto, a sua vida se extingue ocultamente. Esse é o sentido no próprio ventre. É esse o sentido do aborto oculto, ou no caso, natimorto. Então, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3, Salmo
58:8. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Então, é claro, para ele estar mostrando a questão aqui, na sua poesia aqui, é a ideia do descansar do sofrimento. Aí que é a metáfora, a alusão aqui a esse aborto natural. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro, para os que morreram cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Essa era a lógica que Jó, no caso aqui, levantava. E o terceiro subtópico, ainda desse tópico, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Filipenses nos ensina sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, teremos uma promessa consoladora de Jesus. Então, é necessário que nós entendamos que, enquanto aqui vivermos, aí Filipenses 4, 11 e 12, por exemplo, Filipenses 4, verso 11 e 12, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente e em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura quanto na fome. Assim, a ter abundância como escassez. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a Bíblia já nos orienta sobre os sofrimentos, que é uma realidade para o cristão, o sofrimento, e com Jó aqui não era diferente. E o terceiro e último tópico, terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Já que existiu o dia em que nasci, já que tive que nascer, já que não nasci morto, então por que eu continuo vivo? Porque eu já não morro. Qual o sentido de continuar existindo? Aí, dentro desse questionamento, tem o primeiro subtópico. Vale a pena viver? Nessa terceira seção do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Por que dá luz a quem vai viver na miséria, vai viver num caso amargurado de ânimo? As outras perguntas estão aí no capítulo 3, verso, nós já lemos, no caso dos questionamentos 3, verso 1, 3, 12, 3, 16. A palavra hebraica é amel, traduzida aqui por miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria. Tá? A ideia do miserável, alguém que tem a vida atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções, porque sua vida está comandada pela miséria. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Então, a vida havia se tornado intolerável. Então, qual era o sentido de continuar vivo? Era o que Jó questionava. Subtópico 2, desse último tópico. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar. Por que se dá luz, ou seja, se dá vida, ao homem cujo caminho é oculto, ou seja, que não tem conhecimento, e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo, ou seja, por que dá luz a alguém que não tem conhecimento do porquê está passando por tudo isso? Qual é o sentido da vida? Ele busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. O porquê desse sofrimento? Aqui há um paralelo com Provérbios 4, 18. Vamos ver aqui, Provérbios 4, 18. Nós temos aqui no texto. Aqui há um paralelo com Provérbios 4, 18, onde é dito: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Por que é um paralelo? Porque aqui diz que o caminho do justo, Jó era, até os seus próprios olhos, ele se achava, vamos dizer, um pouco justo, depois ele reconhece que ninguém é justo diante de Deus. Então diz aqui em Provérbio, há um paralelo, porque em Provérbio diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Luz aqui fala de conhecimento, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Porém ele pergunta agora, por que se dá luz a alguém que não tem conhecimento, que não sabe o que está acontecendo? Esse é o paralelo. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai dando conhecimento até se tornar dia perfeito. E ele pergunta, e por que não se dá luz a alguém que não tem conhecimento da realidade? Esse é o questionamento aqui que Jó está levantando.
Na literatura sapiensal, a palavra hebraica é traduzida como caminho, derek, que se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Então, a vida ligada, a sabedoria ligada à própria vida. Então, aqui, Jó tanto fala do conhecimento que ele não tinha do porquê está existindo naquela condição, quanto também da própria vida. Por que viver? Qual o sentido de viver sem conhecimento e viver daquela forma? Era o seu questionamento. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Ele não tinha conhecimento do porquê daquilo. E o último subtópico, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa, por uma via, melhor dizendo, dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Então, muitas das vezes estamos passando por um sofrimento e nós não compreendemos que Deus, apesar de estar em silêncio, mas Deus está agindo na nossa vida. Deus estava ali, perto de Jó. Deus estava agindo, apesar de que Jó não compreendia no momento. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Então Jó, ele agiu como um humano, extremamente humano, mas diante daquele sofrimento, Jó ele aprendeu lições. Ele aprendeu lições que ele não aprenderia se ele não passasse por aquele sofrimento. E a sua própria identidade, o próprio conceito que ele tinha de si mesmo, ele melhorou bastante depois que ele passou por aquele sofrimento. A ponto de ele testemunhar que ele conhecia a Deus mais de ouvir falar, mas que agora ele havia experienciado uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a conclusão da nossa lição nos apresenta. Nessa lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar do drama em que Jó viveu, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. Então, quem não conhece o drama de Jó e não vê Jó como um humano, não vê a humanidade de Jó, não vai conseguir esse seu lamento diante de Deus, não vai compreender, não vai entender. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então, Jó, eu louvo a Deus pela vida de Jó, pelo livro de Jó e pela forma como Jó nos é apresentado na Bíblia. Inicia-se o capítulo de Jó apresentando um homem temente a Deus, que se desvia do mal, que foi provado e manteve-se fiel, mas quando ele perdeu tudo, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, a sua esposa, manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele agora se derrama diante de Deus, se lamentando, não atribuindo a Deus falta, mas mostrando a sua humanidade, mostrando a realidade da existência humana, encarando questões existenciais. E diante dessas questões existenciais, ele sofre em poder perceber que não há sentido existir para sofrer. Qual o sentido de uma existência que se resume ao sofrimento, que está mergulhada, imersa ao sofrimento no qual ele estava agora envolvido? Ele teve uma vida boa no passado, uma vida de bênção, sim, mas faz parte da natureza humana, em meio ao sofrimento, esquecer toda a abundância da sua vida faz parte da natureza humana. Jó, ele foi extremamente humano. E isso o levou a entender melhor a sua própria capacidade. Talvez, quem sabe, se em algum momento ele tinha um autoconceito de si, ele agora pôde se enxergar melhor. Porque ele mesmo diz, como pode o homem se declarar justo diante de Deus? Quem sabe, pelo testemunho que Deus deu dele mesmo, que as pessoas davam sobre quem era Jó,
ele se achava um pouco justo, quem sabe. Ele se achava um pouco digno. E ele chega a essa conclusão, depois do sofrimento, que nenhuma alma, nenhum homem é justo diante de Deus, mas que Deus sempre está com a razão e que Deus é justo e apenas Deus, ele é justo. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos entender e também aprender com o lamento de Jó, aprender que somos humanos, somos tendentes a isso, mas também que nós possamos aprender aprender a receber de Deus não somente o bem, mas também o mal. E saber que todas as coisas contribuem em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Okay? Um abraço, que Deus abençoe, que a paz de Cristo seja em teu coração, que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.